A paz do Senhor Jesus. Vou orar o Salmo 35, numa nova versão da Bíblia Sagrada. São palavras mais claras, mais esclarecidas, onde muitas vezes as pessoas não têm entendimento da palavra da Bíblia mais antiga, a tradução da oração, mas essa daqui é bem clara. E nós vamos orar o Salmo 35, onde o salmista Davi pedia a Deus a proteção divina, pedia o livramento do adversário, da fúria de Satanás, para que o Senhor venha nos proteger nessa manhã. Ó Senhor Deus, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Pega o teu escudo e a tua armadura e vem me ajudar. Pega a tua lança e o teu machado de guerra e luta contra os que me perseguem. Dá-me a certeza que vais me salvar. Que sejam derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados os que fazem planos contra a minha vida. Que sejam como a palha soprada pelo vento quando o anjo do Senhor os atacar. Que o caminho deles fique escuro e escorregadio quando o anjo do Senhor os perseguir, pois sem motivo nenhum armaram uma armadilha para mim, cavaram uma cova funda para me pegar. Porém, quando menos esperarem, virá a destruição. Eles serão apanhados pelas suas próprias armadilhas, cairão nelas e serão destruídos. Então eu me alegrarei por causa do que o Senhor Deus tem feito. Ficarei feliz porque Ele me salvou da morte. Com todo o coração eu lhe direi: não há ninguém como tu, ó Senhor. Tu proteges os fracos quando são atacados pelos fortes, e livra os pobres e os necessitados das mãos dos exploradores. Homens maus testemunham contra mim, e me acusam de crimes que não cometi. O bem que faço, eles me pagam com o mal, e por isso estou desesperado. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça, orei por eles, orei como se fosse por um amigo ou um irmão. Eu andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Porém, quando eu estava aflito, eles se alegravam e ficavam em volta de mim zombando. Pessoas desconhecidas me bateram e me feriram várias vezes. Como homens que zombam de um coxo, eles zombaram de mim e me olharam feio com ódio. Ó Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Salva minha vida desses leões. Então eu te agradecerei em público. Eu te louvarei no meio da multidão. Não deixes que os meus inimigos, aqueles mentirosos, se alegrem com a minha derrota. Não permitas que os que me odeiam sem motivo fiquem rindo felizes por causa da minha desgraça. Eles não falam como amigos. Pelo contrário, inventam acusações falsas contra as pessoas que amam a paz. Eles me acusam e gritam: nós vimos o que você fez. Mas tu, ó Senhor Deus, tem visto isso. Então não te cales, Senhor, e não fiques longe de mim. Acorda, Senhor, para me fazer justiça. Levanta-te, meu Deus, e defende a minha causa. Ó Senhor Deus, tu és justo. Por isso declara que estou inocente. Ó meu Deus, não deixes que os meus inimigos se alegrem à minha custa. Não deixe que eles digam: nós acabamos com ele. Era isso mesmo que queríamos. Que sejam completamente derrotados e envergonhados aqueles que se alegram com o meu sofrimento. Que fiquem cobertos de vergonha e de desgraça os que dizem que são melhores do que eu. Porém, que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente. Que eles digam sempre: como é grande o Senhor. Ele está contente, porque tudo vai bem com seu servo. Então anunciarei a tua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. Esse salmo, louvado seja Deus. Um dia o ano de 2020, eu estava passando por tribulações terríveis. Terríveis, lutas terríveis espirituais. Eu estava indo pregar, dirigindo uma obra ali num bairro chamado Jardim Danfer. E a igreja era do lado de um centro espírita.
E na verdade a rua 99% era de espiritismo, centros de macumbaria, mas de coisas da maldade mesmo. Da maldade, pessoas que praticavam ali o mal. E as perseguições, as lutas, eles não conseguiam alcançar o mal deles com as macumbas deles, porque eu me revisto em jejum e oração todos os dias, porque eu sou uma ministra da palavra de Deus, eu ando em jejum. Então Satanás, por estar derrotado, não ter poder, afetava assim, perturbava assim, oprimia, mas não tinha poder. Como Deus fala que Ele nos protegerá. No Salmo 91, o Senhor me protegia, mas as setas, as opressões era gravíssima. E um dia dormindo esgotada, eu falei para Deus, eu não vou mais dirigir esse trabalho, eu vou entregar essa igreja porque não tem mais como, Senhor. Vou entregar nas suas mãos e eu não vou mais pregar ali não. É muita luta, é muita perseguição. E na madrugada, nessa noite que eu falei com Deus, eu fui dormir. E quando eu dormi, eu tive uma visão. Um anjo olhando para mim, do meu lado, da minha cabeça, o anjo olhava para o meu rosto. E do lado das minhas pernas, um demônio olhava para mim. O demônio estava olhando para o meu lado, do lado esquerdo da perna, para mim, e o anjo olhava para mim. O que significa isso? Que o diabo, no mesmo momento que o anjo está te protegendo, Satanás ele está te atacando, ele está lutando, ele só não nos devora porque o anjo do Senhor está realmente do nosso lado. E ali eu ouvi a voz do anjo falar para mim, por que você está aflita? Por que você está aflita? E me mostrou Salmo 35 e falou assim, no que ele falava, ele me mostrou em visão, Salmo 35, e falou para mim assim, você tem essa poderosa oração na sua mão. Eu mal esperei amanhecer, que eu levanto todo dia 5 horas, então eu mal esperei amanhecer, pulei, corri para abrir a Bíblia na própria cama, escuro, meia sonolenta, e olhei e falei, vou orar agora para ver o que Deus está falando. Quando eu orei, eu vi que realmente Deus era comigo, que eu tinha que pedir a oração de Deus, porque muitas vezes, pelo menos, eu prego há anos, eu não peço para mim. Eu fico com o fardo das pessoas sobre mim, pode ver que eu sou esgotada. E era todo dia só pelas pessoas, e as minhas lutas, o fardo delas sobre mim, como se as minhas lutas juntava com as lutas deles, então não tinha como vencer. E o Senhor falou, não, você tem que orar pelas pessoas, mas você tem que parar e orar por ti. E ali já vai fazer 1 ano e pouco já que eu estou nessa campanha do Salmo 35, todo dia na igreja a primeira coisa é o Salmo 35, às vezes é 2, 3 vezes na noite nos culto de oração, porque Satanás, ele usa os feiticeiros, macumbeiros, perseguidores, ele leva pessoas de toda espécie também dentro da igreja para nos perseguir. E eles nos atacam com palavras, com ofendas, palavras ofensivas. Então, não é só na internet que tá os adeptos de Satanás tentando atacar, querendo calar a nossa boca. Deus vai calar a deles na sepultura. Porque a palavra do Senhor diz que o ímpio, Deus calará a boca dele na sepultura. Como aquele vulcão que está lá, queimando lá. O que acontece ali? As autoridades avisaram para eles recuar, sair dali, acuar o local, esvaziar, e avisando que em partes também do país nosso aqui, em vários outros lugares, vai ter tsunami. Lá eles não estão acreditando, precisou o vulcão começar no domingo, aumentar a frissura na segunda noite, e nós olhando lá, não se tinha luz, só tinha a luz do vulcão, se tornando tudo que estava pela frente em quê? Nem em pedaço, derretido pelo fogo. E vai sim passar. Tudo que Deus falou na Bíblia vai acontecer. E assim será com os ímpios. Todos aqueles que se levantam contra a justiça de Deus,
A palavra do Senhor diz que os ímpios serão queimados, se tornarão cinza debaixo dos nossos pés. Portanto, todo aquele você que não entende das coisas de Deus, eu te dou um conselho: para de murmurar contra as coisas de Deus, para de perseguir os servos de Deus, para de xingar os servos e as servas de Deus pelas internet. Você, crente carnal, endemoniado, que abre canal para ficar tocando nos líderes das igrejas, nos pastores, nos obreiros, acusar, inventar coisa, fica aí querendo fazer fama no canal com mentira. O Senhor fala que ai dos tais que usa suas línguas para o engano, você vai ser lançado no fogo no inferno, porque é o lugar de todo mentiroso. Você que não quer nada com Deus, também que não tem religião nenhuma, tá cheio de demônio aí, xingando palavrão, mãe de família pela internet, pai de família, os jovens que pregam a palavra de Deus, até as crianças. Tenha certeza de uma coisa: Deus vai vingar o povo dele, e você vai ficar lá como tudo que está na frente lá daquele vulcão foi derretido, a rocha foi derretida. Quem é você? Você não é nada, você não é nada, é um pedaço de carne podre. Então se converta ao Senhor antes que venha o teu dia, o dia da calamidade, que você não pode pedir nem misericórdia mais, porque se gritar, Deus não vai te ouvir. Realmente, Deus não faz acepção de pessoa, como muitos estão dizendo por aí. Ai, Deus não faz acepção. Sim, é óbvio, Ele é Deus. Só que Ele diz o quê? Eu amo os que me amam. Eu amo os que guardam os meus mandamentos. Eu amo os que me obedecem. Não vem com conversinha fiada que Deus não faz acepção de pessoa. Só que Deus, Ele não faz mesmo. Você é ladrão? Para de roubar para Deus aceitar você. É adúltero? Para de adulterar para Deus aceitar você. É homossexual? Para de prostituir para Deus aceitar você. É lésbica? Para de prostituir para Deus aceitar você. É adúltero, é feiticeiro, é macumbeiro, é o que for que não presta, passa a prestar, porque Deus só ama aqueles que prestam, aqueles que fazem a vontade dele. Ele diz que ama a todos, aqueles que deixar o mau caminho. Ele fala: deixa o mau caminho, deixa suas más obras, converta ao Senhor, que Ele é poderoso para perdoar. Amém e amém.